quem são os amazônidas fazedores, né? Quem são os artistas da Amazônia contemporânea que produzem arte? Quais são as obras que nos representam? Esses todos são questionamentos que eu acredito que merecem ser respondidos. Eu sempre achei que para uma artista do meu tamanho, né, modesto, artista amazonense do meio alternativo, que aí fica mais restrito ainda, eu sempre achei que a minha oportunidade era o palco. Mas, para minha surpresa, a internet vai pulando certos obstáculos, assim, e vai chegando de uma forma intensa em gente, sei lá, estavam encomendando disco da Dinamarca. E os caras não sabem nem o que eu tô falando, né? Me deixa muito feliz a forma intensa com que algumas pessoas agregaram as suas respectivas vidas, assim, as canções e tal. Porque, de fato, existem muitos talentos. Talvez existam muito mais bandas do que há 10 anos atrás. E como é que a gente se encontra? Como é que a gente se fortalece? Como é que a coisa que é ramificada, ela pode também estar voltada no mesmo cerne, sabe? Isso aí é um desafio. Mas eu sou super otimista, acho que otimista é até a palavra errada, que parece que eu estou esperando que alguma coisa aconteça. A coisa está acontecendo definitivamente. E a internet, ela viabiliza muita coisa, ela nos surge como um desafio, porque eu acho que é necessária essa integração para a mudança de algumas questões regionais, de algumas questões nacionais, mas definitivamente o Amazonas toma um tamanho muito maior. A primeira música que eu aprendi, na verdade, foi Conque Roupa, do Noel Rosa. Eu era conhecido como o menino do Conque Roupa. Lá vem o garotinho que só usa branco de chapéu que canta Conque Roupa, né? Era a minha marca, assim, o repertório, né? Onde eu chegava, só cantava Conque Roupa. E aí eu fui descobrindo o Noel, e aí quando eu descobri, já era, né? Um cara totalmente à frente do seu tempo, né? O meu contato com os artistas de samba, profissionais, se dá também ao meu pai, né? Porque o meu pai, na década de 80, como eu disse, morou no Rio, e ele conheceu Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal, João Nogueira. Meu pai era muito amigo do João Nogueira, meu pai trazia, o João Nogueira ficava na casa do meu avô, tipo, não tinha hotel, era na casa do vovô. A minha relação sempre foi essa, né? Dominguinhos do Estácio, os grandes intérpretes de samba, Neguinho da Beija-Flor. Todas essas figuras são amigas do meu pai e, de certa forma, eu estabeleci um contato, né, com esses artistas e aprendo com eles bastante, né? Tenho uma amizade com Elimar Santos, que é um grande artista, né, que foi quem citou o meu nome lá no Faustão, um ser humano assim maravilhoso, ímpar. Eu tive a sorte de conhecer figuras importantíssimas de Belo Horizonte, um produtor, um empresário chamado Dimas Lamounier, que ele tem um Instagram do Chico Buarque do Brasil, né? E ele chama várias personalidades, vários artistas de cada região do país para fazer semanalmente uma live cantando só Chico Buarque, né? E ele conheceu o meu trabalho e me adicionou nesse elenco de artistas, né? Então eu aqui do norte, do Amazonas, sou o representante do que canta Chico Buarque assim no Instagram. Então isso só a internet que possibilitou para mim, né? Então é uma ferramenta maravilhosa que eu utilizo bastante e que me faz ter essas pontes, né? Pretendo fazer esse álbum, Quanto Menos Mais, com essas músicas que eu fiz, né, na pandemia e lançar nas plataformas digitais, né, nas mídias, porque esse é um caminho sem volta, né, a internet. O conselho eficaz, quanto menos mais, oh, quanto menos mais, quanto menos mais, oh, quanto menos mais, quanto menos mais. Obrigado.
Com a quadrilha eu comecei a produzir, comecei a coreografar. Foi quando eu tinha 15 anos. Aos 16 anos, 17, eu fui fundador da Eldorado, que é uma quadrilha de corda jazz. E aí que foi quando eu comecei a produzir e foi como eu passei a ser reconhecido, né? Nós trouxemos ela para competir em Manaus, fomos campeões 3 anos como melhor quadrilha do estado do Amazonas. E aí eu passei a conhecer também várias pessoas da arte, do segmento da dança. E uma delas foi o Wilson, do Arte Sem Fronteiras. E aí quando ele me viu, me conheceu, me convidou para ir com o arte para Parintins. E foi uma outra experiência assim, muito enriquecedora. Conheci muitos artistas que eu já conhecia pela internet, mas ainda não tinha a oportunidade de conhecer pessoalmente. E acompanhei de perto o processo de produção do Caprichoso, e tudo isso foi somando, né? Como experiência, como conhecimento, para que eu melhorasse, para que eu aprimorasse os espetáculos que eu produzia. Né? Eu sou do interior mesmo, eu venho de uma comunidade ribeirinha, Codajás. Aí só com 10, 11 anos que eu fui morar em Codajás. Então eu tive a vivência de fato do caboclo ribeirinho nato mesmo, né? Que convive ali diariamente com a natureza. Sacambuzinho, o nome da comunidade. Morei no Sacambuzinho e também no Miuá, no Lago do Miuá. Fazendo um estudo, comecei a perceber que a gente poderia fazer isso, né? Pegar movimentos, bases que a gente tem na rotina do caboclo ribeirinho, que é muito rico, né? Em todas as atividades que a gente possa imaginar, pesca, açaí, farinha, juta. E aí nós trouxemos esse espetáculo para a festa do açaí, mas o Rotina Caboclo ele surgiu assim, né? Dessa forma, né? Com esse intuito de a gente trazer a rotina do caboclo ribeirinho e transformar ela em arte, em espetáculo de dança. Esse ano já teve gente do arte que veio para Manaus fazer vestibular para dança e foi aprovado, hoje já faz dança na UEA, que era algo que eu tinha muita vontade de fazer, mas por conta das limitações, por conta de todo o preconceito dentro da dança, até da minha própria família, eu não tive essa oportunidade, mas eu fico muito feliz em estar dando essa oportunidade para outros jovens, porque lá a gente dá toda a base para a dança, né? Talvez se não fosse o arte lá dentro da cidade, essas pessoas que viriam para fazer dança não teriam tido nenhuma base. E aí o grafite transformou completamente a minha vida, a minha forma de viver. 3 meses depois que eu comecei a fazer grafite, eu já saí de São Paulo, já larguei os 2 empregos que eu tinha, a faculdade. Não vim logo de cara para Manaus, primeiro eu dei um rolê pelo Nordeste, tive umas experiências bem massa lá, e aí depois eu fiz o Enem e passei na UFAM, e foi por causa disso que eu vim para Manaus. E aqui eu digo que eu renasci. Eu trabalho muito com as mulheres reais, que eu digo, né? Mulheres que eu vejo por aí. Então eu tenho um repertório imenso, né? Cada vez que eu pego um ônibus eu tô vendo muitos tipos de mulheres, né? Eu sou essas mulheres, eu acredito que a gente tem mais coisas em comum do que parece. A minha mulher que eu represento, as sereias que eu represento, não é sobre o corpo, apesar do corpo estar ali. Não é sobre o corpo, por isso cada vez é uma diferente. É sobre o sentimento, é sobre resiliência, é sobre coisas que nós mulheres sentimos e que ao longo da história da humanidade a gente sempre foi vista como objeto, algo a ser observado e não algo protagonista. Bom, eu sempre gostei dessa mistura de humanidade com natureza, porque eu também acredito muito nisso, assim, né, de uma consciência ecológica de que o corpo do mundo é o nosso corpo também, né? O que me interessa muito na Amazônia, assim, é essa diversidade maravilhosa, né? Não é uma coisa homogênea, não é uma coisa só. Os povos ribeirinhos, indígenas, não são uma coisa só. Cada um tem suas características, suas singularidades, né? É muito louco como somos todos um e, ao mesmo tempo, temos todos uma individualidade única e belíssima, né? Então tá sendo tudo muito bom. Eu tô conseguindo super unir o grafite com essa coisa do movimento pela região norte, de estar aqui. Meu pai dizia que eu sou artista do silêncio colorido. Eu gosto de estar na minha, introspectivamente, e eu me expresso a partir do desenho, da pintura, né?
Eu até escrevo umas coisas, mas não é poesia, é mais uma coisa de crônica mesmo. Como eu sou educador também, isso já estabelece uma rotina, porque tem as aulas e tudo. E eu não tenho problema de criar em lugar nenhum, assim. Tem artista que tem aquela história, eu só vou pintar no meu ateliê, que é um lugar sagrado, eu não tenho esse problema. E eu ando com o meu material dentro do carro, assim, dentro da mochila. E onde eu paro, se eu tiver tempo, eu vou lá e faço alguma coisa. Tem os cadernos, né? Então tudo que me chama atenção, que eu observo, eu anoto, eu escrevo as ideias também. Às vezes com conceitos, eu escrevo muito sobre as coisas que eu vou fazer, porque nada que a gente coloca numa obra está ali por acaso, entendeu? E sempre esse fazer diário ele ensina muito. Não pensa, ninguém cria a partir do nada, sabe? O cara tá lá, eu tava parado, oh céu, chegou o cara. Não é assim que funciona. Eu comecei a pintar representando a natureza, né? Como qualquer pessoa, porque é comum isso. Quando eu estava com uns 21 anos, eu conheci a pintora Rita Loureiro e na casa dela ela me apresentou umas leituras, o Nunes Pereira, né, com o Moronguetá, e me apresentou o grafismo indígena da Lux Vidal. E a própria obra dela tem muito essa questão da ancestralidade, não só ela, como a própria Bernadette Andrade, o Ottoni. E aquilo me chamava muito atenção, né? Porque a gente mora numa cidade, por exemplo, que hoje tem 2,5 milhões de habitantes, é uma cidade-estado, vive todo o estado por aqui, mas ao mesmo tempo a gente convive com indígenas aqui dentro, com esses saberes que são tradicionais. Toda cidade ela tem uns equipamentos públicos, e esses equipamentos eles são bacanas quando eles têm a questão artística, entendeu? E não só a arte institucionalizada, aqueles bustos históricos, aquela coisa toda. E eu tenho uma batalha de fazer essa ocupação do espaço urbano com essas obras em área pública. Então tem lá no Centro Polo da Amazônia, tem na Praça Nimbovessa, que é lá na Rua Maceió, tem agora a última que eu fiz com a Juricaba, lá em frente ao Adolfo Lisboa. Então a ideia é essa, e ver como é que funciona a relação das pessoas com as obras, né? O Ajuricaba, por exemplo, ele já virou abrigo de sem-teto, sabe? Tem um monte de gente morando ali embaixo e já picharam a obra toda. Então é uma relação meio que a gente está construindo ainda e que as pessoas ainda não sabem nem como lidar, porque isso é novo aqui. Sou cearense, de Crateús, sertão central do Ceará. Estou aqui no Amazonas nesse ano de 2021, completo 18 anos. Então a maioridade, né, de ser amazônico. Aqui em Manaus, formo, né, em dança em 2009. O projeto, um dos projetos meus dentro da universidade, né, foi o Mova-se. Era um projeto meio de uma disciplina, e eu pensei, todo mundo tinha que fazer um projeto de alguma coisa. Então eu criei ali um esboço do que seria o Mova-se. Ao sair da universidade, eu digo, acho que eu preciso concretizar um projeto para validar, talvez, o que eu tenha aprendido. E aí, então, o Mova-se, né, é esse primeiro projeto que eu realizo, que seria para a população mesmo, me apresentar como pessoa, como gestor, como um fomentador das artes. Né, na universidade, quando eu fui aluno do curso de dança, quando foi para criar o curso de teatro, eu fui uma das pessoas que participei da criação do curso de teatro da UEA, depois eu participei da criação do curso de audiovisual da UEA, criei a pós-graduação em gestão e produção cultural também na UEA. Então, assim, uma coisa que eu nunca quis foi guardar a informação para mim. O Casarão é também isso, né? Não é guardar a informação para mim, mas é agregar em algum lugar que as pessoas possam vir e conseguir encontrar ou dialogar com isso. Então, acho que como gestão, como uma pessoa da cultura, né, como gestor cultural, eu acho que a missão é essa, é potencializar que outros tenham acesso. Então a gente vive um isolamento, mas ao mesmo tempo um cenário, para não ser pessimista, é um cenário de plantar, de semear, de você então poder construir um novo futuro. Nós temos esse espaço.
6 anos que não necessariamente a gente manteve esse espaço com recursos privados ou públicos advindos de editais de patrocínio ou apoio. Não, às vezes com recursos próprios, às vezes através de ações, mas ele sempre esteve funcionando. Tirando, é claro, a pandemia, o Ateliê 23 Espaço Cultural sempre funcionou todos os finais de semana de fevereiro a dezembro. A gente se dá férias em janeiro. Isso é uma forma de plantar, porque todo mundo concorda de maneira geral que não está fácil fazer arte, que não é fácil manter um espaço, que não é fácil produzir arte, inclusive no norte do Brasil, com todas as questões de preconceito econômicas, geográficas, mas por outro lado tem uma força, mas isso reverbera em quê? Quais são as atitudes que nós estamos tomando? Como é que a nossa voz é capaz de potencializar para que o nosso espaço não seja só o nosso espaço, é o espaço que todo mundo vai poder usufruir, construir e a gente planta para o futuro? O fato do ateliê estar aberto é uma resposta política, porque quantos grupos de teatro e dança e circo têm um espaço com atividades regulares hoje em Manaus? E eu não digo só hoje, há 5 anos, quando a gente abriu, eram poucos e hoje talvez sejamos, se não o único, um dos únicos. As trocas que acontecem aqui nesse lugar e que são mantidas por uma iniciativa privada, por um desejo nosso e por uma visão, sobretudo nossa, elas são pra gente o nosso modo de semear. Eu não me vejo como cineasta. Talvez eu esteja me vendo agora, saca? Porque na minha cabeça, cineasta é quem ganha dinheiro para fazer filme. O etc. eu gastei dinheiro para fazer. A lista eu gastei dinheiro para fazer. Eu não ganhei dinheiro para fazer. Eu fui assistir o ET com o pessoal que me criava em ajuda para minha mãe. Eu entrei no cinema novo e eu assisti no colo de alguém que não foi quem me levou, porque tinha gente no chão, tinha gente tudo que era canto, não dava para... Foi a primeira vez que eu vi uma tela e desde lá, assim, praticamente eu botei na minha cabeça que todos os filmes que eu assisti eu saberia qual é o filme, quando que eu fui, que cinema eu fui, com quem eu tava. Então, assim, minha memória é um inferno. Eu lembro, assim, de praticamente tudo que eu vi, que eu assisti, que eu tava, que eu ouvi. O etc. eu escrevi durante a campanha do Omar Aziz que eu tava fazendo de redação, pra tirar problemas da cabeça, entendeu? Eu disse, cara, eu vou escrever esse negócio e tal. E aí, 1 ano depois a gente gravou, e 1 ano depois a gente escreveu no Amazonas Film Festival e ganhou. Quando a gente ganhou o primeiro Amazonas Film Festival, cara, eu chamei tanto palavrão, que o meu pai tava assistindo por São Paulo, ele disse que o Canal Brasil cortou, de tanto palavrão que eu chamei. Não no palco. Desde a hora que a mulher engatou o nome, porque ela não conseguia ler, etc., ela não sacou que era um trocadilho, né, para etc. Era et, de ET, set de cinema e era Uma Vez no Oeste, porque são 3 personagens. Chegou lá na festa, a maioria dos atores que vieram de fora vieram me cumprimentar. Dizendo, cacete, cara, que reação é essa, mano? Porra, é assim mesmo, tem que comemorar o que a gente ganha, né, e tal. Eu disse, porra, mano, ralei pra cacete pra botar isso. Então, o fato de que as livrarias hoje têm um espaço para isso demarcado, que os sites têm um espaço para isso demarcado, tem a sua importância. Mas, a longo prazo, daqui a algum tempo, eu espero que não precise mais, porque na minha cabeça o ideal é que você vá atrás da literatura pela história, não necessariamente porque você tem alguma intenção de aprender alguma coisa sobre isso ou sobre aquilo. É muito mais sobre você se conectar com aqueles personagens e carregar aquela história com você. Para as pessoas de hoje que não são LGBT e que estão interessadas nessa literatura, eu acho que isso ajuda no sentido de direcionar elas para lá, mas eu acho que também seria muito mais divertido se você só abrisse o livro e descobrisse quem é aquele personagem que está ali. Acho que para mim seria muito mais funcional, porque é assim que funciona na vida, de fato, né? A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar quando a gente chega num lugar novo. Quando terminou o processo todo e eu comecei a ver os números do lançamento, em dezembro de 2019, que foi o mês do lançamento, era um dos livros mais comentados e era um livro que não existia nas livrarias, assim, e para mim foi muito significativo. E também não era um livro que falava sobre Natal. Então o livro se destacou muito. Até hoje as pessoas falam que foi um dos maiores lançamentos de 2019. Eu aprendi que, apesar de escrever ser um trabalho muito solitário, não é um trabalho que a gente faz sozinho, de fato. Ele fica muito maior quando a gente traz mais vozes para participar do debate, porque os assuntos que a gente quer falar não são, no fundo, eles não são só nossos, assim, são coisas de todo mundo. Tá todo mundo sabendo do que está acontecendo e todo mundo quer um olhar um pouquinho mais apurado disso também, sabe? Eu coloquei uma regra para mim que, se não parece uma conversa que eu ouviria na padaria, então não é um diálogo que eu queira que esteja no livro, sabe? Porque não faz sentido, porque não é assim que as pessoas falam. Então não é assim que eu tenho que escrever também.
você tem que ficar em loco, conviver com todo aquele ambiente, entendeu? Para você extrair aquela essência deles, entendeu? Não dá para você ir lá, o Amazonas é muito grande, entendeu? Não dá para você ir lá em um dia e voltar no outro, você tem que ficar uma semana, entendeu? Por exemplo, a pesca do pirarucu, eu não fiquei um dia, eu fiquei uma semana e com 2 dias de pesca, tá entendendo? Mas eu fico contando uma história, não é só a pessoa pegar o peixe, é contando a história de vida desse amazônico. O ribeirinho, ele é muito generoso, entendeu? Sempre tem adrenalina, em qualquer foto que você faça, eu acho que tem aquela adrenalina, mesmo numa entrevista. Você pode estar com a melhor câmera, você pode estar com o celular, entendeu? De repente você está com uma Bic, você faz As Rosas Não Falam. Aí você com uma Mombrama, o seu amigo lá não consegue fazer. Não é isso que vai... De repente você pode fazer uma documentação com o celular. Tá entendendo? Agora o que você precisa ter é um repertório cultural. Porque uma câmera nada mais é do que um aparelho, entendeu? Ela não faz nada sozinho. O celular também, entendeu? O instrumento musical, o que é um violão? Um pedaço de madeira. Mas se você não tiver... você botar amor naquilo, é vazio. As pessoas não têm ideia do que é o meio ambiente. Deveria ser grade curricular, obrigatória nas escolas, ainda mais a gente aqui da Amazônia. O meu trabalho hoje é todo pautado no meio ambiente. São fotos históricas, entendeu? Que eu tenho, que me permite divulgar para o Sul através de uma agência que divulga meu trabalho para fora. Isso é importante. Não adianta você também guardar essa foto no seu acervo, você tem que divulgar isso, entendeu? Na grande imprensa ou nos acervos, para que essas pessoas olhem como é que estão fazendo aqui, entendeu? Porque a Manaus que eu conheci, que eu vinha passar as férias, era paradisíaca. Eu tomava banho em Igarapé, no Mindu. Entendeu? Se vai lá no Mindu hoje, não... era outra Manaus. Entendeu? Então eu costumo dizer assim, eu vivo em transe na Amazônia. Eu estou sempre em transe na Amazônia. Ajuri significa mutirão, ajuda mútua, né? Traduz muito do sentido do viver em sociedade. É um nome que representa muito, além de ser um nome indígena, né? Que está na nossa origem, na nossa raiz, enquanto amazônidas, né? Mas representa justamente isso, de unir força, unir pessoas, unir atividades em prol da divulgação da arte e da cultura da Amazônia. Às vezes você até conhece um pouco do trabalho do artista, até conhece o resultado das obras dele, enfim, mas a gente acaba não conhecendo a história dele como um todo. Então esse projeto ele acabou possibilitando que eu conhecesse um pouco mais a história dos artistas envolvidos também. Essa primeira edição vai contar com 10 fazedores culturais, como eu chamo. São artistas, são produtores, quem está fazendo arte aqui no Amazonas, a gente vai divulgar no site e também no canal no YouTube. E a ideia é que se perpetue, que tenha continuidade, futuramente a gente consiga transformar isso em outros produtos culturais também, em revista, em livro, ou o que surgir de ideias, não é? Tem muito artista e muita arte que merece ganhar o mundo, e é feita aqui na Amazônia. Então, assim, a proposta do projeto realmente nasceu de unir a comunicação e a arte por meio da internet e fazer com que os artistas locais eles consigam ser vistos e conhecidos pelo resto do mundo.